né, do que eu, é melhor do que eu, mas nós estamos sempre à disposição dos irmãos e das irmãs aqui presentes. Tá bom, queridos? Então eu queria entrar agora no período da palavra com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra, e aí eu queria fazer uma pequena oração aqui antes de começar, para que o Senhor me dê graça para compartilhar uma mensagem com vocês. Vamos orar? Feche os teus olhos, poucos minutos, tá bom? Aquieta aí o seu coração, pense no Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco do campo missionário, um pouco da obra do Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo no Piauí, Pai, em especial em Betânia do Piauí, ali, Pai, com aquelas comunidades, Pai, sertanejas do Brasil, Pai. Muito obrigado por poder dividir isso com os meus amados irmãos aqui presentes nessa noite. Obrigado porque a IBVJ, essa igreja, tem orado por nós, tem nos abençoado, nos sustentado no nosso trabalho naquele lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor falou para a gente ir por todo o mundo e pregar o Teu Evangelho. E eu sei que esses lugares do Brasil fazem parte da grande comissão, do envio e da ordem que o Senhor deu para a gente chegar também nesses lugares, Pai. Como diz a Tua palavra, como ouvirão se não há quem pregue, Pai? Como irão crer naquele em quem eles nunca ouviram falar, Pai? Então eu te agradeço pela oportunidade, como ministro de Cristo, estar aqui hoje compartilhando um pouco do nosso trabalho com os meus amados irmãos aqui presentes, Senhor. Eu oro também por esse momento da palavra. O Senhor sabe que em mim mesmo, no Emerson, eu não tenho capacidade nenhuma, Pai, de abençoar os meus irmãos, de acrescentar algo na vida deles, mas o Senhor tudo pode nessa noite, Pai. O Teu Espírito Santo está aqui, Sua presença é real, é manifesta no nosso meio, e o Senhor é poderoso para salvar, curar, libertar e direcionar a vida de cada um dos meus irmãos aqui presente, Senhor. Então, portanto, fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Fala aquilo que é o desejo do Senhor, não aquilo que é o nosso desejo, Pai, mas aquilo que é o desejo do Senhor em primeiro lugar. Se tiver de acordo com a nossa vontade, amém. Se não tiver de acordo com a nossa vontade, que seja feita a Tua, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, meus irmãos. Agora em dezembro, eu completei 42 anos de vida no dia 1º de dezembro, né? Então, sempre quando a gente completa aniversário, ou quando está se encerrando um ano e perto de começar outro, geralmente a gente fica mais reflexivo, né? A gente fica pensando na vida, a gente fica pensando nos anos que se passou, naquilo que nós queremos ainda realizar e fazer no futuro. Então eu tenho vivido um tempo assim de muita reflexão com a chegada do João, né? Fico olhando para o meu filho, fico pensando, meu Deus, né? Como é que será daqui 10, 15 anos? Então nesse momento de reflexão eu tenho pensado naquilo que de fato importa, naquilo que é mais valioso para a nossa vida, para a vida de um homem e de uma mulher, né? O que é mais precioso na nossa vida? O que é que vale a pena eu doar a minha vida, eu me entregar de todo o meu coração? Porque existem várias causas aí fora no mundo, né? Tem pessoas que se sacrificam pelo emprego, outras, né, por uma outra necessidade ou por uma outra pessoa. Mas o que de fato é mais valioso do que o ouro e a prata, e que vale a pena eu fazer uma entrega de todo o meu coração, queridos? E pensando nisso, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, Fabi, se puder deixar aí no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 15, Fabi. Eu vou estar lendo com os irmãos na linguagem NVI, e aí depois eu gostaria de dividir com os irmãos um pouquinho mais da palavra, tá joia? Vamos lá? Deixa eu esperar aqui, aguardar a Fabi colocar. Queridos, isso é bênção, tá? Ter assim, você poder ler a Bíblia, né, com letra grande, poder estar enxergando, isso é coisa que é bênção das grandes cidades, né? No sertão a gente não tem isso, mas é bênção, queridos, a gente valorizar o Senhor nas pequenas coisas da vida, né? Ter luz elétrica, ter ar-condicionado, ventilador, isso é coisa do céu, meus irmãos.
Vamos lá, queridos, aqui a carta é escrita pelo nosso querido apóstolo Pedro. Aqui provavelmente, queridos, o nosso querido Pedro, apóstolo, um dos 12 apóstolos de Jesus, já estava aí com os seus 60, talvez para 70 anos de idade, já era ali um ancião, um homem experiente, que já tinha passado muitas coisas na vida. Ele foi chamado por Jesus para ser discípulo, talvez por volta dos seus 30 anos de idade. Ele também tinha esposa, provavelmente filhos, e como eu e você, em alguns momentos da vida, ele passou poucas e boas, porque não foram só os primeiros discípulos que viveram momentos bons e ruins na vida. Eu e você também passamos, existe o momento bom, mas também às vezes existem os momentos ruins, a qual nós temos que enfrentar, lidar, superar e permanecer, apesar das dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada. Então vamos ver, queridos, vamos aqui atentar à palavra do Senhor. Versículo 12: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei este corpo em breve, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Queridos, aqui o querido Pedro, ele estava escrevendo para os irmãos daquela época, que eram igrejas pequenas do mundo antigo. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, meus irmãos. Nesse período aqui não havia luz elétrica, supermercado, grandes construções, nem carro de transporte. Ele está escrevendo para encorajar os irmãos acerca da verdade, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, ele começa com algo muito importante, sobre o cuidado que a gente tem de sempre lembrar dessas coisas. Que coisas, queridos? O evangelho do nosso Senhor. Não existe nada mais importante, meus irmãos, na vida de um homem e de uma mulher do que o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é o poder espiritual de Deus para todo aquele que nele crê. Eu sei, queridos, que nos dias de hoje, é importante você ter uma casa, um carro, uma moto, você ter ali um cuidado médico, um cuidado clínico, um cuidado com o seu parente, mas nada é mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que o evangelho. Amém, pastor? Nada. Porque, queridos, o evangelho de Jesus Cristo é uma questão de vida ou morte espiritual. Quer você creia ou não, a verdadeira vida espiritual, ela só existe quando nós entregamos nossa vida nas mãos do nosso Senhor, meus irmãos. Um homem e uma mulher sem Deus, queridos, espiritualmente, sem Jesus Cristo, é um homem e uma mulher perdido. E essa é uma verdade que nós temos pregado lá no sertão do Brasil, que Deus tem falado, em especial comigo e com a minha esposa Emerson. Pregue a verdade do evangelho, pregue em amor, sirva essas pessoas em amor, doe sua vida por elas, mas jamais deixe de falar da minha verdade, queridos, porque foi por causa do evangelho que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Então, por mais que às vezes doa a verdade, por mais que às vezes ela confronte o nosso coração, ela continua sendo a verdade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. A verdade não é o que as pessoas dizem aí fora, a verdade é o que Ele disse e o que Ele é e o que Ele demonstrou e fez por nós na cruz do Calvário, meus irmãos. Então Pedro está aqui escrevendo: olha, eu preciso lembrar vocês de algo, do evangelho de Jesus Cristo. Por quê, queridos? Com a correria do dia a dia, com as distrações da vida, com às vezes nossas decisões pessoais, às vezes certas, às vezes erradas, muitas vezes nós esquecemos do nosso Senhor, nós esquecemos do nosso chamado, da nossa eleição, e por isso que a igreja, naquele tempo, corria o perigo de se desviar na fé, e isso ainda acontece nos dias de hoje, meus irmãos. Por isso que ele fala: cara, eu preciso lembrar vocês, meus irmãos, porque é um perigo real, meus irmãos. Muitos
têm se afastado na caminhada, alguns, né, abandonado a fé, outros até dando as costas para Cristo, né, negando até mesmo o nome dele, que um dia às vezes confessou publicamente, seja através do batismo, seja num testemunho. Isso existe, meus irmãos, e vocês sabem que isso é real. Então a igreja daquela época, os nossos amados irmãos que viveram antes de nós, corriam esse perigo. E Pedro está falando aqui logo no capítulo 1, eu preciso em primeiro lugar falar algo para vocês, não se esqueçam do Evangelho, não se esqueçam daquele que chamou vocês, não se esqueçam daquele que elegeu vocês na cruz do Calvário, não se esqueça daquele que deu a vida eterna por vocês, meus irmãos, porque isso é muito precioso, mais do que prata e ouro, queridos, porque o Evangelho ele é poder espiritual. Tem coisas nesse mundo que elas são passageiras e elas são físicas, elas são materiais, mas o que é espiritual só Deus pode realizar e fazer. Tem coisa, meus irmãos, na tua vida e na minha, que ela é espiritual, é uma questão de vida ou morte e somente o nosso Senhor pode realizar ou fazer. Estava há pouco tempo aqui, antes de começar o culto, conversando com a irmã Aurora ali, com a dona Arminda, lembrando algumas coisas, e a gente falava que existe um momento na nossa vida que nós não temos o domínio e o controle da coisa, não é verdade? Tem hora que a gente não tem o domínio, e isso mostra o quanto nós somos finitos, pequenos e incapazes de fazer certas coisas, e é nesse momento que nós devemos confiar na soberania do nosso Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então o nosso querido irmão Pedro começa lembrando eles, olha, vocês precisam lembrar dessas verdades, estarem firmes nela. Por quê, meus irmãos? Há um falso evangelho sendo pregado aí fora. Meus amigos, como tem gente, queridos, que às vezes as pessoas escutam na internet e às vezes valoriza mais do que o pastor da própria igreja, que muitas vezes está ensinando um caminho que Cristo nunca ensinou. Não é verdade, pastor Wagner? Não é verdade? Pastor Wagner sabe disso. Então, queridos, nós precisamos estar atentos à mensagem da simplicidade e do amor devido a Jesus Cristo. E aí ele continua, meus irmãos, dizendo assim no versículo... deixa eu me achar aqui, no versículo 13, penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês. Olha só, Pedro está falando, olha, eu sei que a minha hora está chegando, mas enquanto eu estou aqui nesse corpo de carne e osso, que um dia vai se desfazer, porque ninguém vive para sempre, eu quero despertar a memória de vocês por aquilo que é essencial. O que isso significa, meus irmãos? Pedro tinha consciência do propósito de vida dele, o apóstolo, do significado da vida dele. E uma coisa linda da Bíblia, das Escrituras Sagradas, do Evangelho, é porque ele dá a resposta para as questões principais da vida, que o mundo aí fora muitas vezes pergunta, e talvez você já se perguntou, perguntas como, quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Essa é uma pergunta muito forte no meio acadêmico aí fora, né, na ciência, quem nós somos, de onde viemos, para onde estamos indo. Queridos, isso é fato. Se você anda no ambiente escolar ou de universidade, você vai ter que lidar, ou às vezes na sua própria vida pessoal. Poxa, né, será que a minha vida está valendo a pena? São perguntas. E a Bíblia, queridos, o Evangelho é o único capaz de trazer uma resposta real e espiritual para essas questões, porque a Bíblia fala de onde você veio, fala onde você está agora, e a Bíblia revela para onde você vai, tanto aqueles que creem em Cristo, como aqueles que não creem no nosso Senhor e Salvador. Então a Bíblia é esse livro maravilhoso, o Evangelho é esse tesouro, meus irmãos, que traz vida, não só para a tua vida, mas para a vida também da tua casa, né? Traz vida, que eu falo, espiritual, meus irmãos. Como eu falei aqui, você precisa de muitas coisas na sua vida, mas a mais importante é Cristo, é o Evangelho do nosso Senhor, a qual nós devemos honrar e valorizar. Então ele está aqui falando, olha, eu quero ajudar vocês a terem consciência disso. E durante a nossa jornada na terra, é muito importante a gente entender o nosso significado, entender o nosso propósito, porque senão a gente fica indo de um lado para o outro, sem muitas vezes saber se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado. E aí a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Então, queridos, não tem outros caminhos, né? Não existe as religiões levam a Deus, Jesus Cristo leva a Deus.
Segundo a palavra, né, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para você estar seguro com relação às coisas que muitas vezes acontecem aí fora, muitas vezes acontecem na sua casa, na sua família, você precisa estar firme na palavra. Então, a nossa vida, ela ganha significado também quando nós conhecemos a Cristo, meus irmãos. Deixa eu falar algo aqui. Hoje eu estava lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, quando Jesus começou a pregar, depois de ser batizado por João Batista, depois de passar ali 40 dias no deserto, ali venceu, né, o tentador, as tentações, quando ele começou a pregar para os homens e mulheres simples e humildes daquela época, ele disse: olha, o tempo chegou, e o tempo é: arrependam-se, porque chegou até vocês o reino de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa foi a primeira mensagem de Jesus relatada, queridos. Ou seja, é tempo de arrependimento, mas não só para aquelas pessoas do tempo de Jesus, para nós, Sandro, no dia de hoje. É tempo de arrependimento. O que é arrependimento, Hermes? É nos voltar de mente e coração para Deus, queridos. Arrependimento é quando a nossa mente e o nosso coração decidem voltar para o nosso Senhor, para os braços do nosso Pai. Isso é o arrependimento, é quando há uma transformação genuína na nossa mente e no nosso coração. Na oração, né, mais famosa, conhecida, né, que o Senhor ensinou aos seus discípulos, diz: Pai nosso que estás no céu, né? Ou seja, nós temos um Pai, meus irmãos, e o Pai não é só meu, é nosso. Nós temos um Pai espiritual que nos gerou e que nos ama também. Não importa como teu pai na terra tenha sido, se ele foi presente ou não, você tem um Pai espiritual que gerou você e que ama você, né? E que deseja cuidar da gente, cuida até quando nós não percebemos, mas o fato é que Ele existe, meus irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Deus é santificado? Quando a nossa vida reflete um pouco da graça e do amor de Cristo Jesus, né? E aí o amor de Cristo, o nome dele é santificado através da nossa vida, e aí outras pessoas podem conhecer e ver Jesus em nós. E isso, queridos, para isso não existe idade. Então, meus irmãos, é muito importante a gente lembrar e saber o nosso propósito. E, queridos, eu queria abrir aqui esse parênteses. Eu não sei se todos que estão aqui presentes, que estão me ouvindo, né, já entregaram a sua vida na mão do Senhor. Mas se nessa noite, por acaso tem alguém aqui e o Senhor te chama, não tenha medo, porque essa é a melhor coisa que pode acontecer, meus irmãos. O Evangelho, ele é confrontador? É, porque muitas vezes, queridos, aqui no reino dos homens, né, a nossa vontade não é a vontade de Deus, e muitas vezes nós queremos coisas que não são da vontade de Deus, mas no reino de Deus, queridos, existe paz, justiça e harmonia, alegria e vida para sempre, meus irmãos, seja ela espiritual, emocional e material, em todos os caminhos. Então essa também é uma oportunidade para você que está aqui, de participar do convite de Cristo, de se assentar à mesa dele, para ceiar com ele no último dia. Então, voltando aqui para o texto, meus irmãos, aqui o apóstolo Pedro, como eu falei com vocês, já ali no final da vida, ele escreve essas coisas para despertar a memória, e ele continua aqui no texto dizendo assim: porque eu sei, no versículo 14, que eu vou deixar este corpo em breve, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Olha só, meus irmãos, ele já estava ciente que o dia e a hora dele estava chegando. É interessante que a Bíblia fala que os homens e as mulheres de Deus do passado, que caminhavam com Deus, eles tinham, irmão Joaquim, até esse pressentimento de quando a hora deles estava chegando. Lembra de Moisés? Né? Moisés, que Deus falou com ele, ó, agora deu teu tempo. Elias, o Wagner pregou semana passada aqui sobre Simeão, né, Wagner? Que Deus prometeu: Simeão, antes de você partir, você vai ver a promessa que eu fiz para o meu povo. Wagner falou sobre Simeão, um homem ali provavelmente já de idade também, que esperava a promessa de Deus e teve a oportunidade de ver o menino Jesus, recém-nascido. Queridos, e aqui Pedro, ele já tinha também essa consciência, porque Deus já havia revelado. Deixa eu falar algo aqui, queridos, quando a gente caminha com Cristo, o Espírito Santo sempre nos coloca, irmão Joaquim, um passo à frente de todas as situações.
Ele sempre dá visão espiritual para você, Ele te alerta sobre as coisas antes delas acontecerem. Isso é incrível, meus irmãos. Eu tenho visto ao longo da minha jornada, em vários momentos da minha vida eu percebi assim o Senhor sempre me alertando e colocando um passo à frente de muitas coisas que depois se tornaram real, se cumpriram. Não é verdade, pastor? Então, meus irmãos, a revelação de Deus, ela existe, mas não como muitos pregam aí fora, uma bagunça, né? Eis que te digo isso, aquilo, revela aquilo outro. Não estou dizendo que isso não acontece, mas hoje em dia tem muita bagunça, queridos. Mas existe uma revelação, que ela é pessoal e particular para aqueles que creem no Senhor, meus irmãos. E você pode desfrutar dela quando você tem tempo de comunhão com o Senhor, em oração, quando você tem tempo com o Senhor, lendo a palavra, meditando, ou então orando com os seus irmãos, participando aqui dos cultos semanais, participando dos pequenos grupos, ou no momento de evangelização, ou aquela noite que você não consegue dormir, você está inquieto, aí você, de repente, pela graça de Deus, você fala, vou fazer uma oração. Deve estar acontecendo alguma coisa, ou Deus quer me preparar para algo, e ali você levanta e ora com a sua família, ou sozinho ali você recebe uma revelação de Deus. Então existe sim, queridos, revelação para aqueles que buscam o Senhor, e aqui Pedro sabia que a hora dele estava chegando. Para quem não sabe, os primeiros apóstolos, eles foram todos martirizados. O que é isso? Eles foram assassinados, porque naquela época o governo, o Império de Roma não gostava dos cristãos. Então se você andasse por aí pregando sobre Jesus Cristo, e de repente o imperador, algum governador dele não fosse com a sua cara, ou achasse que você estava despertando muita bagunça no meio do povo, ele mandava matar você. E nessa época aqui, Pedro já sabia que uma hora ou outra o bicho ia pegar para o lado dele, mas o Senhor já tinha alertado. O Senhor já tinha deixado ele consciente de todas essas coisas, porque Deus cuida dos seus, meus irmãos. E segundo a tradição, a história, ele morreu crucificado, assim como o mestre dele. Mas para quem não sabe, segundo a tradição, quando foram crucificar Pedro, porque naquela época os romanos, tu não é seguidor dele, você não disse que ele é Senhor, então nós vamos te dar o mesmo fim que ele, uma cruz para você. Mas quando chegou o momento, Pedro falou, vira a cruz de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Então dizem que aquela cruz foi virada e colocada de cabeça para baixo, e ali Pedro teve o fim dos seus dias. Irmãos, tudo isso aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, para que eu e você pudéssemos estar aqui reunidos hoje. Homens e mulheres do passado pagaram o preço. Você tem uma Bíblia no celular ou aqui em mãos, porque homens e mulheres dedicaram horas para traduzir ela, para que você pudesse ler. Eu gosto sempre de lembrar isso, meus irmãos, porque às vezes o crente, o cristão, esquece dessas coisas, pastor. Isso aqui tem preço de sangue, não tem, pastor? Pessoas que atravessavam os navios aí há 400 anos atrás, quando não tinha avião, morria de doença no porão de navio, mas vieram aqui para a nossa região, os primeiros missionários, trazendo essa mensagem, e essa é a única mensagem que pode transformar de fato uma mente, um coração, que pode trazer dignidade a um homem e uma mulher, que transforma um homem em adúltero, em um homem fiel à sua esposa, que transforma uma esposa infiel em uma esposa fiel, que transforma um homem que roubava no trabalho em um homem que não vai roubar mais, e muito pelo contrário, vai dividir com aqueles que não têm, como Zaqueu e muitos outros que assim nós vemos na Bíblia, como a mulher samaritana, que tinha 5 maridos, já estava no 6º, mas depois de ter um encontro com Cristo, teve a sua dignidade transformada, se transformou na maior missionária da sua época, ali em Samaria. Queridos, homens como aquele endemoniado, ali preso, doente, nas correntes, que se cortava a si mesmo, como muita gente se corta por aí nos dias de hoje, mas que quando teve um encontro com Cristo, se tornou um homem são, sadio, sereno, consciente do mundo ao seu redor. Então, queridos, a realidade de Cristo, a realidade espiritual, ela é fato, basta você sair aí fora. Você vê o caos que está, muitas vezes, a nossa cidade de São Vicente, no litoral, a criminalidade, muitas vezes parece até que está vencendo. Queridos, isso não é de Deus, não. Meus irmãos, não precisa ser profeta, não. Basta você olhar o mundo ao seu redor e olhar a palavra, e você vai ver, meu Deus do céu, Jesus tinha toda a razão naquilo que ele falou e ensinou, meus irmãos. Então o Evangelho é o poder de Deus, queridos, para quem está aí fora, mas também para nós, em primeiro lugar, que estamos aqui dentro. Mas nós precisamos crer, porque o justo vive pela fé.
E pela fé, nós superamos muitas coisas e alcançamos coisas novas também no Senhor. Meus irmãos, continuando aqui, já estou indo para a última parte. O nosso querido apóstolo aí, ele escreve assim no final, no versículo 15: e eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Olha só, eu estou me empenhando aqui, porque o dia que eu não estiver mais entre vocês, eu quero que vocês lembrem dela. Isso chama-se legado. É aquilo que as pessoas vão dizer de mim e de você quando nós não estivermos mais presentes. Legado é isso, é quando você passou, mas aquilo que você ensinou, deixou na terra continua. Assim como o de Cristo continua até hoje, o de Pedro, Tiago e João, né? E isso é muito importante. Pedro tinha essa consciência, irmão Joaquim. Poxa, eu quero deixar algo para que quando eu não estiver mais aqui, vocês ainda continuem lembrando. Isso é algo lindo e belo, meus irmãos, porque um dia vão citar o meu nome e o seu por uma última vez, meus irmãos, assim como citaram dos nossos bisavós, dos nossos avós, um dia vão citar, porque ninguém aqui vive para sempre, e um dia todos nós vamos prestar conta para o Senhor. Às vezes a gente vive achando que vamos viver para sempre, mas não vamos, meus irmãos. Vai chegar aquele dia, e aí, você está preparado ou não? É uma pergunta que a palavra lá nos profetas fala, né? Prepara-te, né, pastor, para encontrar com teu Deus, né? Prepara-te, igreja, porque o dia e a hora, Jesus falou que nós não sabemos o dia e a hora, porque uma coisa é fato, nós nascemos, nós temos a certeza o quê? De que nós nascemos, e isso foi um ato soberano de Deus. Você não escolheu a mãe, você não escolheu o local, né, irmão Francisco? Se foi na roça, se foi de parteira, ou se foi numa grande cidade, ou se foi no Albert Einstein ou no sertão, mas o Senhor escolheu o local onde você nasceu, e somente Ele sabe o seu último suspiro e quando você vai deixar essa vida, porque o tempo está nas mãos dEle, tudo está nas mãos dEle, e há um tempo certo para cada ocasião e propósito debaixo do céu, meus irmãos. Mas vai haver um dia, queridos, porque Ele é o reto juiz, que vai haver uma prestação de contas, cada um de nós. Você não pensa que o político que está aí, de repente, são e salvo, ludibriando a justiça, vai conseguir se safar no dia que ele estiver diante do reto juiz. Meus irmãos, vai haver. Por isso que Deus, a palavra de Deus fala em Romanos: acalma o teu coração, porque a verdadeira justiça vem do Senhor. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Mas existe um tempo certo para todas as coisas. E às vezes a gente vive achando que vai ver para sempre. Queria dizer, esses dias lá em Betânia, um sobrinho do amigo nosso, 19 anos, muito triste, né? Sofreu um acidente de moto, né? Infelizmente perdeu a vida. E aquilo eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, né? Tinha tanta coisa, era um jovem promissor, e você olhava para ele e pensava: esse aí vai viver muito. Queridos, a gente não sabe o amanhã. E ali, assim, é triste esses momentos, mas ao mesmo tempo, queridos, a palavra de Deus fala que muitas vezes é nesses momentos que o nosso coração melhora, porque nós lembramos que esse é o destino de toda a humanidade. Eu sei que alguns irmãos esse ano aqui passaram por luto, né, recentemente, na igreja. Eu mesmo de longe senti, tá, irmãos? Não preciso citar o nome, os irmãos sabem. Que Deus abençoe cada um que está enfrentando por luto aqui recente, mas que ao mesmo tempo, queridos, que o luto possa servir para a gente refletir sobre o verdadeiro significado da vida, sobre o verdadeiro significado. E a palavra de Deus diz que há mais sabedoria no momento de luto do que no momento de alegria, porque às vezes no momento da farra nós esquecemos de quem é o nosso Senhor, mas no momento do luto você lembra de que todos nós um dia vamos chegar ao nosso fim. Então, meus irmãos, é necessário a gente viver como se de fato nós não soubéssemos o amanhã, porque o amanhã ao Senhor pertence. Tiago diz no capítulo 4, David, que a nossa vida é como a neblina. Você é caminhoneiro, né, David? Sei que você, o Ronaldo, o Robson, né? Talvez outros aqui. Tem dia que está aquela neblina forte, mas logo depois, conforme amanhece, ela vai se dissipando, não é verdade? E aí o autor de Tiago, no capítulo 4, ele escreve que a nossa vida ela é como uma neblina, irmãos, né, pastor? É como a névoa da manhã, que aparece e logo se esvai, né? Os nossos dias vão passando, né? Vai passando. Meu filho já está para completar 1 ano, queridos, e parece que foi um dia desses, está voando, né, índio? O tempo, a nossa vida. Então, por isso que aí depois lá em Tiago capítulo 4 ele vai dizer, por isso que vocês não devem planejar, amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo, mas antes vocês devem falar, se Deus permitir,
amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, porque o amanhã a Ele pertence, meus irmãos. Amém, igreja? Então, acho que eu estou aqui no horário, né, pastor? 8h20. Eu queria encerrar esse tempo aqui com vocês. Sei que eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu creio que aquilo que foi necessário, o Senhor já falou aí no teu coração, onde você está. Eu não sou perfeito, tá, queridos? Mas você também não é, os pastores, os líderes não são, mas nós podemos no Senhor ter unidade através da fé, ter graça, paciência e crescer junto e fazer a diferença aqui em São Vicente, lá no sertão do Brasil, lá entre os ribeirinhos. Vai ter oportunidade, né, Michele? Eu já falou aqui, ainda vai falar, né? Michele vai ter coisas aí maravilhosas também, né, pastor? Para compartilhar com vocês, porque é bom demais, meus irmãos. O bom de estar com Cristo é isso, você está seguro. Você sabe de onde você veio e você sabe também para onde você vai. Se você está aqui nessa noite e você não tem certeza, se você fechasse os teus olhos hoje, para onde você iria, meu irmão, isso é sinal que alguma coisa está errada dentro de você. E você precisa conhecer o Senhor. Porque em Cristo nós temos segurança, Ele é a rocha, né? É a rocha cujo nossos pés, né, irmã Denise? Está firmado. Vai vir a tempestade, vai vir ali o momento difícil, né, irmão Ezequiel? Sei que o irmão passou um momento difícil, senti a sua dor mesmo de longe, fiquei sem palavras, porque Deus sabe de tudo, mas fica firme, não fica, Ezequiel? Não sente um abraço? Uma coisa sobrenatural sente, eu sei que não é fácil, irmãos, mas o Senhor guarda, queridos, porque diante de tudo aquilo que eu passei em 2020 também, eu senti ali o abraço do Senhor, queridos, e é algo maravilhoso, né, pastor? É algo maravilhoso, é algo espiritual mesmo. Por isso fiquem firmes na rocha, para quando chegar a tempestade, os terremotos da vida, você está ali bem, sabe, está ali firme, porque se você fizer a tua casa como Jesus falou, aquele que constrói a sua casa na areia, e aqui eu quero falar da casa espiritual, que é a sua vida pessoal, seu casamento, sua vida financeira, sua vida emocional. Se você, queridos, construir na areia, ou seja, longe de Cristo Jesus, na hora que o vento e as dificuldades virem, vai desabar, meus irmãos. Vai desabar. E hoje, até quero aqui abrir um parênteses, não é um problema só do sertanejo, é um problema do brasileiro especial, que é a questão das finanças, meus irmãos. Eu sei que aqui na igreja, irmão Joaquim durante tantos anos aqui nos guiou, agora irmão Carlos, irmão Francisco e muitos outros que já passaram por aqui, mas a nossa vida financeira é muito importante a gente colocar ela diante de Deus, meus irmãos, colocar ela na rocha. Por quê? Porque tem crescido o número de muitas pessoas assim, endividadas de maneira assim, loucura no Brasil, e saiu uma pesquisa que muitas delas são crentes, são justamente os crentes. Meu Deus do céu, a gente não sabe o que está acontecendo, meus irmãos. Eu sei que tem dívida, às vezes vai comprar um carro, uma casa, é necessário, porque ninguém tem 200 mil, pastor, 50 mil de um dia para a noite, e eu sei que às vezes tem coisa que é necessária, mas tem coisa que não é, meus irmãos. Então por isso, pensem nas finanças de vocês, cuidem, coloquem diante do Senhor, para que quando chegar as tempestades, os terremotos, tuas finanças estão na rocha, sabe? Quando puder, faça que nem José aconselhou lá o faraó do Egito, no tempo da seca, guarde dinheiro, guarde pouquinho, mas guarde, pastor, no tempo da abundância, nos tempos bons, guarde, meu irmão, para quando chegar o tempo da seca, você ter sobrando até para dar, para aqueles que precisam, queridos, e não deixe de abençoar o reino de Deus, porque Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas, Marcos, vão ser acrescentadas, mas em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Então abençoe o reino, abençoe missões, meus irmãos, porque quando a gente abençoa o reino, abençoa missões, pode ter certeza, é realidade, as portas se abrem, meus irmãos. É um princípio espiritual, não tem jeito. Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então que a igreja não tenha medo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para encerrar? Eu quero ter um tempo de oração agora. Esse é o último culto do ano, pastor? Depois, fique à vontade, pastor, depois se o senhor quiser vir, o pastor vai falar ainda, tá bom? É o último culto do ano, é um tempo de reflexão, talvez é um tempo para você se voltar para o Evangelho, colocar o Evangelho no devido lugar, é um tempo de você buscar o Senhor para o próximo ano que vai vir, e eu queria ter um tempo aqui de oração com vocês, para que de alguma forma o Espírito Santo possa se mover no nosso meio aqui.
maior do que as minhas palavras são as palavras do Senhor. Eu sei que alguns aqui têm metas, planos para 2025, eu não sei quais são, né? Talvez uma casa própria, talvez gerar um filho, né? Talvez comprar um carro, sei lá, talvez ajudar melhor algum parente, ou um emprego melhor. Amém, queridos, se for da vontade de Deus, que Deus te dê um emprego melhor. Eu não sei, mas o Senhor conhece o teu coração. Você está aqui nessa noite. Tá, então nós vamos colocar os nossos sonhos, nossas vontades diante do Senhor e vamos priorizar em primeiro lugar o Evangelho, porque as demais coisas Cristo vai fazer, meu irmão. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Coloca aí diante do Senhor aquilo que você tem no seu coração para esse próximo ano. Eu não sei se o Jeff está aqui perto. Quiser, Jeff, pode nos auxiliar um pouquinho. Você é bênção, meu irmão. Só um pouquinho aqui. Queridos, se por acaso alguém está aqui nessa noite, eu não sei, queridos, eu moro longe, atualmente não sei quase nada daqui. Se por acaso, queridos, nesses últimos tempos você cometeu algum ato falho, né? Algum erro que te trouxe talvez ali desgraça ou alguma coisa ruim, coloque também diante do Senhor, queridos, há perdão na cruz do Calvário, sabe, há paz com Deus para aqueles que creem. Esse é o momento talvez de você dizer: Senhor, que 2025 seja diferente, que seja melhor do que 2024, eu não sei, queridos, mas se for esse o teu caso, minha irmã, meu irmão, peça perdão ao Senhor, fala: Senhor, eu quero viver algo novo com o Senhor em 2025, tua presença é real, Senhor, aqui neste lugar, fala com meus irmãos, com as minhas irmãs. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo, Pai, conceda, se for da tua vontade, o desejo do coração dos meus irmãos aqui, Pai. Que se alguém aqui estiver pedindo um filho ao Senhor, Pai, estiver pedindo uma gravidez, que o Senhor conceda, se assim for da tua vontade. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, o Senhor revela, o Senhor faz, o Senhor fala, Pai. Oh Deus, na tua palavra nos ensina sobre muitos milagres que o Senhor fez, Pai, na história. E esse, Pai, o milagre da vida é mais um milagre que só o Senhor pode conceder. Então eu oro para que o ventre, Pai, dessa minha irmã, Pai, para que o organismo desse meu irmão seja um organismo fértil, Senhor, um organismo próspero, Senhor, onde eles possam gerar filhos e filhas para o Senhor, Pai, como Ana, Pai, que orou e o Senhor deu um filho chamado Samuel, Pai, a quem ela te entregou e foi usado pelo Senhor para abençoar aquela nação naquela época. Que os homens e as mulheres deste tempo, Pai, que os avós aqui também deste tempo, sejam homens e mulheres que vão entregar as crianças para serem homens e mulheres do Senhor. Não para cair na farra, não para achar normal a bebedeira, a gritaria, o xingamento, mas para acharem normal a palavra do Senhor, Pai. Vó, avô, pai, mãe, que vão guiar as crianças para um futuro melhor, Pai. Que vão cuidar daquilo que elas estão vendo no celular, Pai. Que não vão permitir que a televisão e o celular eduque mais do que a presença paterna e materna, Pai. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor, Pai, abençoe a tua igreja. Pai, levanta homens e mulheres aqui comprometidos com o Senhor, homens e mulheres que vão dar como Pedro, Pai, destino às pessoas desse lugar, que vão dar destinos, Pai, de paz e não de mal, por meio do Evangelho a homens, mulheres e crianças aqui de São Vicente e região, Pai. Aleluia, abençoa, Pai. Abençoa esses meus irmãos, Pai. Pai, abençoa aquele que também talvez está quebrantado, que está chorando, Pai, por talvez ter cometido algo que não deveria, Senhor. Abençoa também, Pai, essa minha irmã, esse meu irmão, Pai. Enche com a tua paz, o teu Espírito Santo, e coloca uma vontade santa no nosso coração, de viver para ti, Senhor, poderosamente. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa igreja, abençoa os pastores, os líderes, as esposas dos pastores, as esposas dos líderes, Pai, abençoa, Pai, cada criança, Pai, que está agora lá na salinha, cada professor do ministério infantil, Deus, os professores dos adolescentes, Pai, Deus, vai abençoando toda a tua igreja, toda a tua casa aqui, Senhor, vai abençoando esses meus irmãos, essas minhas irmãs, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, dando sabedoria para lidar com as finanças, Pai. Que ninguém aqui, Pai, tome decisões erradas nessa área, Pai, mas que antes possa buscar no Senhor um conselho certo, uma posição certa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, seja louvado, Jesus, nessa noite, Pai. O Senhor merece a honra, a glória, o louvor, Pai. Seja louvado, Jesus. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Maranata, hora vem, Jesus. Seja louvado, Senhor, na vida do teu povo. Seja louvado. Chame por Ele, meu irmão, minha irmã. Chame por Ele, o amado da sua alma. Ele é tudo do que você precisa. Há coisas na tua vida, queridos, que ninguém vai poder fazer, somente Ele. Somente Ele. Ah, queridos, às vezes as portas estão fechadas porque estamos lutando com a nossa própria força. Estamos tentando, batendo ali, né, com a nossa própria força, achando que vai acontecer algo e nunca acontece. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, como Pedro no barco, naquele momento ali, entregou aquela pesca nas mãos do Senhor, nós vemos um milagre acontecer, meus irmãos. Nós vemos um milagre acontecer, e de repente um pescador que não tinha pescado nada, e aí de repente ele confia na palavra do Senhor, e aí quando ele joga as redes, ela volta tão cheia de peixe, que as redes não eram capazes de suportar aquele peso, aquela carga ali, queridos. Porque muito mais tem o Senhor para fazer, do que aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Jesus, Senhor, nós oramos para que o Senhor abra as portas, Pai, espirituais para aqueles que estão precisando nesse momento de algo, Pai. Que o Senhor abra as portas, Pai. Se for da tua vontade, abre, Senhor, para que coisas novas meu irmão e minha irmã possa desfrutar e ver, Pai. Mas essas coisas novas, elas só vai acontecer se a gente tiver com o coração correto no Senhor. Pai, abençoa também aqueles que estão enfrentando enfermidades, aqueles que de repente estão com algum tipo de doença, seja cardíaca, pulmonar, Senhor, nas juntas, Pai. Que o Senhor esteja tocando também o coração dos meus irmãos, o organismo, dando saúde aqui aos mais velhos, aos mais novos, tocando na mente, na alma, no espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar, Pastor Marcos. Feliz 2024, meus irmãos, para vocês. Amém. Que Deus abençoe o 2024 de vocês, que seja cheio de novidade, da graça e da paz do Senhor. Fique à vontade. 2025, desculpa, irmãos, tá? Desculpa. Sua esposa está ali? Chama ela também. Nós vamos orar, né, pelo Eva, porque você vai amanhã, né? Amanhã vai embora, né? Amanhã, à tarde nós estamos indo para o aeroporto de Guarulhos, porque nós vamos embarcar às 10 horas da noite, para o Mato Grosso do Sul, né, que é onde os pais da Carla, os avós do João estão, porque agora, né, duas famílias, uma aqui em São Paulo, outra lá, então para não ter briga, eu programei o Natal aqui com uma, né, e o Ano Novo com outra, né, para que pudesse ficar tudo ali bem equilibrado. E vamos ficar o restante de janeiro lá, pastor, porque o João vai passar por algumas consultas médicas. Gente, o João nunca passou por pediatra, tá? Só para os irmãos terem uma noção, não existe especialidade, né? Lá tem o posto de saúde, coisas básicas. Ele passou por pediatra quando nasceu na maternidade, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas quando a gente voltou para o sertão, no sertão não existe maternidade, não tem hospital ali com UTI, essas coisas não tem, tá, queridos? Então, só lembrando os irmãos, então vamos ficar o mês de janeiro lá, pastor, porque a gente vai aproveitar dentista, né, Michele? Tem hora que missionário precisa também de um dentista ali para socorrer, pastor, tem hora que, ainda mais 42 anos, né, já começa a sentir ali, todo dia a cabeça chega a latejava, assim, fui dormir, falei, meu Deus do céu. Então, queridos, não tem também, né? Agora que está para abrir a primeira clínica odontológica lá em Betânia, né? Médicos de outra cidade estão para abrir uma clínica lá. Então, nós vamos passar o mês de janeiro lá
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para esse tipo de coisa, porque é um pouquinho mais fácil para a gente lá. E aí, dia 1 de fevereiro, estamos com os pés no sertão novamente. Amém, igreja? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé novamente, a gente vai terminar o culto já, né? A Carla, né? Ela pode, se puder vir aqui, vamos orar por esse casal. Irmãos, lembre-se que eles são missionários, né? Que estão representando a igreja no sertão. Os irmãos estão lá no sertão, né? A igreja Batista de Vila Joque está lá em Betânia, fazendo uma obra naqueles vilarejos, através deles. A igreja entende isso, amém? Então, cabe a nós orar por eles, ofertar, tá? Para que não falte, tem muitos gastos, e quando houver oferta suficiente, né? A tesouraria dá um aumento para o missionário, porque precisa de aumento, né? A missionária também, às vezes, precisa de um aumentozinho, né? Tá? É bom, porque as coisas ficam mais caras, e às vezes não é só ali, não. Às vezes tem outras coisas, tem uma criança, tem um bebê, né? A coisa fica mais, tá bom? Então a igreja orando e ofertando pelos missionários. Amém, igreja? Vamos orar por eles. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, rogamos pela vida do Emerson, da Carla e do João. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a eles, até aqui. E pedimos, Pai, um derramar de mais e mais bênçãos ainda, nesses dias, nesses próximos anos. Que o Senhor os proteja em todas as áreas, em todos os aspectos de suas vidas, Pai. Em todos, Pai, em todos. Material, físico, espiritual, emocional. Pai amado, rogamos também que o Senhor esteja usando a vida deles, continua usando a vida deles, Pai, naquele trabalho no sertão. E que eles estejam semeando e a semente, Senhor, germinando e dando fruto, Senhor, para a glória do Senhor. Abençoa-os em tudo, neste tempo que eles vão passar em Mato Grosso, na viagem que farão até lá, na viagem que farão para o sertão, que o Senhor seja com eles e com esta igreja. Oro em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, glória a Deus. Feliz ano novo, né?